Essa nova bomba veio no momento em que alguns indicadores mostravam possível começo de recuperação da economia. A gente conversou até sobre isso ontem com Miriam Leitão, que está aqui de volta e acompanhou tudo isso em Brasília. Miriam, bom dia. O governo também se organizava para conseguir aprovar aquelas reformas. Exatamente, Chico e Ana, bom dia. Os números da economia estavam positivos, mas todo mundo sabia que tudo depende da política. Então, antes a dúvida era se a reforma da Previdência seria aprovada. Agora é se haverá reformas. E mais importante, qual a duração do governo Temer? Se for confirmado o diálogo que o presidente negou, Temer perde as condições de permanecer no cargo. Até há uma dúvida mesmo, ele negando o diálogo, ele confirma a reunião. Será que teria que ter recebido esse empresário cheio de suspeitas no palácio do Jaburu, onde ele mora? Bom, os cenários podem ser de renúncia, que ele também nega, ou impeachment. E há esse outro caminho, que é o processo contra a chapa no TSE, mas tudo isso demora, porque mesmo se ele for condenado, ainda tem possibilidade de recurso ao Supremo. Antes havia quem defendesse Temer em nome da governabilidade nesse processo do TSE. Agora esse argumento enfraqueceu. Outra consequência imediata do que foi revelado é aumentar o tamanho da crise dentro do PSDB, também com a conversa comprometedora, para dizer o mínimo, com o senador Aécio Neves. O Estado de São Paulo está dando agora de manhã que o senador vai ser afastado pelo Supremo Tribunal Federal. O país amanheceu hoje cercado de dúvidas. Uma delas é o que fazer na hipótese de saída do presidente Temer. A Constituição prevê, vocês viram aí na reportagem, em tudo que a Ana Paula mostrou, que a hipótese que existe na Constituição é essa exatamente que o país rejeita nesse momento. Uma eleição indireta por esse Congresso cheio de investigados. E mesmo assim, esse ponto da Constituição não está completamente regulamentado. Há muitas dúvidas sobre como fazer essa eleição. Ainda que a Ana Paula tenha mostrado ali uns dados, ainda há muitas dúvidas. Por isso, não se sabe exatamente quais seriam as regras dessa eleição direta. Há a proposta tramitando, como essa do deputado Miro Teixeira, que permite a eleição direta mesmo na segunda parte do mandato. Ele apresentou essa proposta bem no começo dessa crise e havia a possibilidade, portanto, de ter sido aprovada e ter aberto essa possibilidade. Agora teria que correr contra o tempo. Precisaria ser aprovada e estabelecer um prazo para essa eleição. Na linha de sucessão, no cargo de presidente, há 2 políticos citados na Lava Jato. Como eles poderiam assumir, ainda que interinamente, Ana e Chico? Dúvidas e dúvidas, é o momento que a gente está vivendo, né, Miriam? Agora, eu queria te pedir para você detalhar um pouquinho mais para a gente a história desse grupo JBS. O Grupo JBS nasceu nas asas da política, digamos assim, mas como empreendedor. Era um grupo pequeno, uma casa de carnes de Goiás que foi para Brasília na época da construção da cidade. Era um açougue com abate. Cresceu, se tornou um caso de sucesso. Já era um caso de sucesso, mas nos governos de Lula e Dilma, ele teve um salto vertiginoso. Usando dados aí de balanço da consultoria economática. Em 2007, quando o grupo abriu o capital, e, para falar a verdade, nessa época já vinha recebendo muitas vantagens e grandes empréstimos do governo, tinha um patrimônio líquido de 1,4 bilhão de reais. Era grande, mas esse valor multiplicou-se por 17 vezes em 10 anos. No ano passado, o patrimônio líquido era de 23,77 bilhões de reais. O grupo foi claramente favorecido em inúmeros negócios com o governo e está sendo investigado em 6 operações: Greenfield, Sepsis, Cui Bono, Lava Jato, Polish e uma em Mato Grosso. O maior temor do empresário Joesley Batista era acordar de manhã com a polícia em sua casa e ele preso. Foi o que ele disse para vários interlocutores. Agora ele está em Nova York, longe da prisão. É o caso de se perguntar quais serão as punições que devem cair sobre ele. Será que essas vantagens da delação não foram exageradas? Aliás, ele está envolvido em casos de corrupção demais há muito tempo e com elas ele enriqueceu ainda mais, Ana e Chico. E é importante que haja punição para todos envolvidos nesses crimes, né, Miriam? Obrigada. Olha, diante dessa crise toda instalada em Brasília, o que todo mundo quer saber é o que vai acontecer daqui para frente. Vamos entender em detalhes alguns dos possíveis cenários. Olha, algumas hipóteses em que o cargo de presidente ficaria vago. Primeiro, se Michel Temer renunciar, se ele for afastado num processo de impeachment ou se o Tribunal Superior Eleitoral cassar a chapa Dilma Temer, esse processo também que já acontecia. Ainda uma outra possibilidade dele ser afastado por ser processado criminalmente direto no STF. A gente vai detalhar essa outra hipótese já já. Agora, no caso do cargo ficar vago,
Quem assume a presidência é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas assume interinamente, porque como o atual mandato começou lá em 2015 com a presidente Dilma, já está na segunda metade. Então, nesse caso, o Congresso teria 30 dias para escolher o novo presidente numa eleição indireta. Nesse caso aqui, os eleitores são os 513 deputados e os 81 senadores. E o voto é secreto. Essa eleição indireta funciona assim, tem uma primeira votação e ganha quem tiver maioria absoluta dos votos, ou seja, pelo menos 298 votos. Se ninguém conseguir, vai para uma segunda votação, onde, de novo, é preciso ter maioria absoluta. Se mais uma vez ninguém conseguir, aí vem uma terceira e última votação, em que ganha quem for o mais votado, mesmo que sem a maioria absoluta. Para essa eleição indireta, pode se candidatar qualquer brasileiro com 35 anos ou mais, filiado a algum partido político, que esteja com os direitos políticos em dia e que não tenha condenação por órgão colegiado, ou seja, não tenha uma condenação de segunda instância em diante, que é quando a decisão é tomada por um grupo de desembargadores ou de ministros do STF ou do STJ. Bom, há ainda a hipótese de afastamento do presidente da República caso ele seja processado na esfera penal no STF por crime cometido durante o mandato. E a Câmara dos Deputados teria que aprovar o pedido de abertura de processo penal. Vamos falar em São Paulo com o Rodrigo Bocati, porque nós ouvimos alguns juristas sobre esta hipótese, né, Rodrigo? Bom dia. Oi, Chico. Bom dia para você, Ana. Bom dia a todos. O que determina essa possibilidade aí do presidente ser alvo de um processo penal é se o fato que originou a ação, ou que ele viria a originar a ação, teria ocorrido ou ocorreu antes, durante o exercício do mandato. Antes ou durante. Vamos ouvir a explicação do jurista Oscar Vilhena. O presidente ele tem um foro por prerrogativa de função. Quando o crime for comum, esse foro será o Supremo Tribunal Federal. Quando o crime for de responsabilidade, esse foro é o Senado Federal. O que acontece, o que está se discutindo, é a ideia de que o presidente não pode ser objeto de uma ação judicial, de um processo, né, que seja alheia ao exercício da função presidencial. Então, se isso tivesse ocorrido antes dele assumir a presidência, ele não poderia ser processado, né? Ocorrendo dentro do seu mandato, né, que aparentemente é o que ocorreu, então aí a questão é a autorização para que ele seja processado. Essa autorização depende da Câmara dos Deputados. O professor Oscar Vilhena também falou da possibilidade de uma emenda constitucional para a realização de uma eleição direta. No caso de ocorrer uma eventual término do mandato, por qualquer que seja o caminho, né, a possibilidade de uma emenda à Constituição para que se tenha uma eleição direta também não pode ser descartada. Ou seja, esse não é o caminho que hoje a Constituição oferece. Mas isso não significa que numa situação de crise você não possa fazer uma mudança desde que ela seja feita corretamente dentro dos procedimentos. Estão aí, então, colocadas as possibilidades sobre possíveis desfechos desta crise. Chico e Ana. A repercussão no Congresso de tudo isso aí que a gente está vendo foi imediata. A oposição já protocolou o pedido de impeachment do presidente Michel Temer. E, por sua vez, Fábio, o presidente já veio a público dizer que descarta a renúncia. O presidente já disse isso em nota, né, que jamais solicitou qualquer pagamento para conseguir silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. As sessões na Câmara e no Senado foram suspensas ontem. Deputados da oposição chegaram a formar fila para falar com os jornalistas. Já os deputados da base do governo saíram rapidamente. E teve manifestação em frente ao Palácio do Planalto. A frente do Palácio do Planalto ficou cheia. Manifestantes isolados por uma grade e cercados de polícia fizeram muito barulho, enquanto o presidente Michel Temer estava reunido com ministros e assessores. O protesto se estendeu pela Praça dos Três Poderes. Temer deixou o palácio, mas os manifestantes ficaram. Na Câmara, deputados estavam no meio de uma votação quando a denúncia se espalhou. Foi uma confusão. Presidente, fora Temer! Rapidamente, o presidente Rodrigo Maia, que é do Democratas, encerrou a sessão. Calma. Está encerrada a sessão. Rodrigo Maia saiu da Câmara e foi se encontrar com Temer.
Mas o senhor acha que é grave? Se não fosse grave, vocês não estavam tratando disso. O deputado Rocha Loures não registrou presença. O gabinete estava trancado. Segundo assessores, ele está fora do Brasil e assim que voltar vai esclarecer os fatos divulgados. Já deputados de oposição protestaram. O líder da rede entrou com um pedido de impeachment contra Michel Temer. O pedido é baseado num comportamento incompatível com o cargo, já que pedir propina não é algo que um presidente da República deva fazer, e também na obstrução da justiça, já que esse comportamento tinha por objetivo evitar que uma testemunha contasse o que sabe sobre ele. Mais 6 partidos de oposição que se reuniram ontem até tarde da noite defenderam que esse pedido seja anexado em um outro que já está na Câmara. Foi feito no ano passado, ainda na gestão de Eduardo Cunha. Mas tem outras frentes que eles defendem: a saída imediata por meio de renúncia ou afastamento. E eleições diretas para presidente, o que só pode ser feito por uma emenda constitucional. Exigir que na Comissão de Constituição e Justiça se coloque em pauta amanhã ou no mais tardar terça-feira a PEC do deputado Miro Teixeira, que garante a eleição direta para presidente da República até 6 meses antes do fim do mandato. Nós vamos também cobrar do TSE, parece que o presidente está viajando, mas também com a brevidade possível que acelere o julgamento da chapa Dilma Temer. A maioria dos líderes de partidos aliados ao governo foi embora da Câmara sem falar. O líder do DEM que ficou foi cuidadoso. Acredito que essa é a hora de ser transparente. As denúncias são graves, é preciso celeridade nas investigações e respostas imediatas à sociedade. O líder do PPS, outro aliado, esse sim defendeu a renúncia. O presidente Temer poderia ter essa estatura de tentar tomar a iniciativa desse pacto em favor da reconstituição via urnas. No Senado, a sessão também foi suspensa. Ainda no plenário, o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, citado na denúncia, foi fotografado pelo jornal O Globo lendo a notícia. Aécio deixou o plenário logo depois e não foi mais encontrado, nem atendeu nossas ligações. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, que é do PMDB, partido de Temer, não quis comentar a denúncia. Gente, eu não vou falar sobre esse assunto, não adianta. Não tenho comentário a fazer, não me cabe nessa matéria. Vai atrapalhar a tramitação da posição do presidente? O senhor acha que fica difícil a situação do presidente Temer, presidente? Não me cabe fazer resposta sobre isso. O líder do Democratas, senador Ronaldo Caiado, que é aliado do governo, disse em nota que, diante da gravidade do quadro e com a responsabilidade de não deixar o Brasil mergulhar no imponderável, resta a renúncia do presidente Michel Temer e a mudança na Constituição. Obviamente que vamos apresentar o pedido de impeachment, mas entendemos que não é nem o caso de impeachment, é o caso de renúncia imediata. Parlamentares de oposição cancelaram viagens e combinaram um esquema de revezamento para não deixar o Congresso totalmente esvaziado. O presidente Michel Temer não cogita renunciar à presidência, segundo assessores e ministros. E a ordem é manter o ar de normalidade de trabalho. A agenda dessa quinta está bem extensa. Começa às 8 da manhã e só termina às 7h30 da noite, todas reuniões com parlamentares. O Supremo não quis se manifestar, nem a Procuradoria-Geral da República. Com a legislação atual, nas possibilidades de renúncia, impeachment ou cassação da chapa Dilma Temer, caso que está no Tribunal Superior Eleitoral, o que a Constituição prevê hoje é a eleição indireta. O presidente da Câmara assume só interinamente a presidência. O Congresso elege presidente e vice em sessão conjunta de deputados e senadores. A Constituição diz que a eleição deve ser feita 1 mês depois do cargo vago. O deputado João Henrique Caldas, do PSB, também entrou com pedido de impeachment do presidente Michel Temer. E daqui a pouco, às 10 da manhã, está marcada a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, onde tramita a proposta para antecipar as eleições. Mas governistas estão articulando para não ir. Assim, a sessão sequer pode ser aberta. Ana, Chico. Pois é, Fábio. Nós temos, então, a possibilidade, que não é admitida pelo presidente, de renúncia. Temos o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE a partir do dia 6 de junho,
Julgamento que parecia que ia caminhar tranquilo para o presidente Temer, mas agora já não é tão tranquilo assim, né? Dizia o ministro que o direito não é a ciência exata, mas é de adequação. Então isso pode mudar. Há também a possibilidade de afastamento do presidente, segundo o artigo 86 da Constituição, que seria por obstrução à justiça. Vamos ver o que vai acontecer.